Olá, sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos, sem erros. E hoje eu estou aqui para falar para você parar de errar o loiro da sua cliente. Muitas vezes a cliente chega no salão com uma foto no celular, com uma foto da revista, de algum modelo, de alguma atriz, de algum cabelo loiro bonito que ela gostaria de ter. E é um sonho dela ter esse cabelo. E muitas vezes a gente olha para o cabelo e realmente está bem longe de ficar parecido, mas nós temos que ter técnicas e ter o caminho certo para chegar o mais próximo possível de acertar esse cabelo da cliente. Eu sei que às vezes é muito difícil, que às vezes ela acha que ela vai ficar a cara da modelo ou da atriz que ela chega com a foto, mas a gente não vai deixar ela com a cara da atriz ou da modelo que ela vai chegar com a foto, mas o cabelo a gente tem que saber fazer o mais próximo possível. Talvez não seja possível ficar igualzinho, mas eu tenho que ter técnicas para deixar ele o mais próximo possível e realizar esse sonho dessa cliente. Porque se ela me procurou é porque ela confia no meu trabalho e ela confia que eu vou ter condições de fazer aquele cabelo que ela tanto quer, que ela tanto sonha, e que às vezes ela vem a primeira vez no meu salão porque viu algum cabelo que eu fiz e gostou, e ela acha que está confiando em mim, acha que eu vou ter condições. Muitas vezes ela já foi em vários salões e ninguém conseguiu entregar o que ela procura. E nós precisamos entregar, porque se a gente tiver técnicas suficientes para conseguir realizar aquele cabelo mais parecido da foto, essa cliente vai fidelizar e vai virar nossa cliente e ainda vai trazer mais clientes junto com ela, vai sair satisfeita. Porque se a cliente sair insatisfeita, ela não volta mais. Se a cliente procura a gente para fazer um trabalho e a gente não consegue entregar de cara, de primeira, ela não quer saber se foi porque o cabelo tinha muita coloração, se ele estava muito quebrado, não deu para clarear o tanto que precisava. Ela quer que fique o mais parecido com a foto. Então nós precisamos chegar o mais próximo possível daquela foto, porque se ela sair insatisfeita, ela não vai voltar e talvez ainda saia falando mal da gente por aí. Para isso nós precisamos conhecer técnicas diferentes, várias técnicas diferentes. E o resultado de cada uma. Se a gente conhecer técnicas diferentes, o resultado que cada uma nos proporciona, a gente sabe como fazer o cabelo igual da foto. Existem várias técnicas para fazer cabelos loiros. E se a cliente chega com aquela foto e eu faço sempre do mesmo jeito, talvez eu não consiga fazer igual da foto, porque eu não conheço outras técnicas, porque eu estou acomodado fazendo sempre daquele jeito que eu gosto, que dá certo. Então nós precisamos conhecer várias técnicas diferentes e o resultado de cada uma. Se nós conhecermos várias técnicas diferentes e o resultado de cada uma, a gente vai chegar ao mais próximo do loiro perfeito. Porque o loiro perfeito não é só um cabelo lindo e super loiro, é o cabelo que a cliente quer. Às vezes ela nem quer tão loiro e às vezes ela quer mais loiro, mas não basta. Se a cliente quer ficar muito loira, a gente vai fazer um monte de mecha nela, que talvez não fique ainda igual ao cabelo que ela quer ou que ela viu no Instagram de alguma famosa ou de algum cabeleireiro famoso, talvez não fique igual. E para ficar igual, a gente tem que entender das técnicas, para saber exatamente qual técnica que o cabeleireiro que fez o cabelo dessa mulher, dessa modelo, dessa atriz ou dessa blogueira, qual a técnica que ele utilizou. Conhecendo várias técnicas, a gente consegue ver a foto e saber se ele usou técnica costurada, desfiada, se foi com transparência, aonde foi, qual técnica, porque numa cabeça a gente pode usar várias técnicas ao mesmo tempo. E também a posição correta dos papéis para chegar naquele resultado que eu vou mostrar hoje aqui no final da live. 4 posições diferentes e o resultado de cada uma. Porque a gente se preocupa muito com a técnica, se vai fazer desfiado, se vai fazer costurado, se vai fazer com transparência, se vai fazer com mechas mais largas, mechas mais finas, ou tudo intercalado, e não se preocupa às vezes com a posição dos papéis, que a posição do papel ela nos entrega um resultado diferente, não só a técnica, mas a visão do papel é muito importante para chegar nesse loiro perfeito que a nossa cliente quer. Entender de fundo de clareamento. A gente precisa entender pelo menos o básico, assim, não é para ser complicado e não é complicado. Eu já sugeri numa outra aula ter uma tabelinha de fundo de clareamento no salão
para a gente fazer algumas consultas, às vezes, quando a gente tiver dúvidas de se o cabelo ele tá assim, você está na dúvida se está mais amarelo ou mais laranja. Você tem que ver se ele está um pouquinho mais para amarelo ou um pouquinho mais para o laranja, para você poder neutralizar com o tom certo, utilizando o tom certo e usando o fundo de clareamento a nosso favor. Porque quando a gente acerta de cara assim, o fundo de clareamento, a gente economiza produto. Porque se eu faço uma matização para neutralizar um tom laranja e eu uso um neutralizante violeta, que é para neutralizar o amarelo, eu não vou conseguir neutralizar esse laranja, eu vou ter que tonalizar esse cabelo de novo. Então, eu vou gastar mais produtos, eu vou fazer o serviço 2 vezes, eu vou demorar mais, e a cliente às vezes pode perceber que eu estou inseguro, mesmo eu entregando no final o cabelo correto, ela pode perceber que eu estou inseguro, se sentir insegura também, e talvez você perca essa oportunidade de fidelizar essa cliente também. E gastando mais produto, às vezes você não vai conseguir cobrar o suficiente para cobrir esse custo, se você ter que matizar o cabelo 2 ou 3 vezes até chegar no tom correto, no tom ideal, você está gastando produto à toa, jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro, jogando fora, e a gente quer ganhar lucro. Como é difícil, eu sei que é difícil subir o preço, e eu vou dar umas dicas para vocês sobre isso também, mas como é difícil subir o preço, o mundo inteiro está em crise, a gente não pode desperdiçar produto e ter um gasto excessivo de produto à toa. A gente só vai usar o produto que a gente precisa realmente. Eu quero contar para vocês aqui a história de um aluno meu, que é um cabeleireiro que eu vi o trabalho dele, achei o trabalho dele bem legal, e ele foi fazer curso comigo, e eu gosto de dar uma fuçada nas redes sociais dos meus alunos para eu ver quem são esses alunos e o trabalho de cada um. E eu vi que ele fazia um trabalho legal. E ele foi fazer um curso presencial comigo, num determinado momento aí, no passado, lá antes da academia, e eu percebi, e eu achei o erro, porque eu não sabia qual era, não tinha me tocado qual era o erro. Ele dividia o cabelo certinho, ele colocava o produto na quantidade certinha, o cabelo dele não tinha manchas, ele não manchava a raiz, ele fazia um cabelo loiro muito bom, ele fazia uma morena iluminada muito boa. E eu fui ver ele trabalhar e percebi que para todos os cabelos, para todas as loiras, ele usava a mesma técnica. E para todas as morenas iluminadas, ele usava a mesma técnica. Então ele era muito restrito, ele era um cabeleireiro que só tinha 2 técnicas. Uma para fazer cabelo loiro e uma para fazer morena iluminada. E deu, e ele achou que estava bom. Só que quando a cliente chegava com essa fotinho, que eu falei, e ela queria igual, ele não sabia, porque ele só sabia fazer de um jeito, que era o jeito que ele fazia, que ficava bom, que dava certo. E ele não conseguia entregar o cabelo que a cliente pedia para ele. Então ela queria ficar muito loiro e levava uma foto. Ele fazia um super loiro do jeito dele, e não ficava igual a foto. Porque ele usava a técnica que ele conhecia, ele não conhecia a técnica que precisava ser utilizada para fazer aquele cabelo da foto. Então nós precisamos sim conhecer várias técnicas para saber em qual momento utilizar cada uma. E as divisões também, a posição correta dos papéis. Não é que são posições corretas, não existe a posição errada. Existe a posição que entrega o que você quer naquele momento, o que você precisa. Então eu vou mostrar 4 divisões no final dessa live para você ver e explicar o efeito de cada uma para você. Que é um jeito diferente, assim, que abre a sua mente. Sabe quando você quer um resultado e você não consegue chegar? Talvez não seja técnica, talvez você esteja fazendo tudo certinho. Só falta esse toque da colocação do papel na posição correta no determinado momento que você precisa. Eu também tenho uma outra história que eu lembro muito aqui, que é o seguinte: nós precisamos escolher o caminho que a gente quer seguir. Se a gente tendo mais técnicas, você pode definir melhor qual caminho que você quer seguir. Eu lembro quando eu fui trabalhar de cabeleireiro num salão famoso, num salão renomado, e eu via 2 profissionais que eram assistentes há muitos anos e eles passaram a ser profissionais, a ser cabeleireiros. E eles faziam mechas muito bem, faziam reflexo muito bem. Na época se chamava de reflexo, hoje ninguém mais fala essa palavra, mas na época era reflexo. E eles faziam muito bem.
O problema é que quando esses profissionais eram assistentes, o cabeleireiro via o cabelo, fazia o diagnóstico, o que precisava ser feito e escolhia o caminho a seguir, chamava o assistente, que normalmente é assim que a gente faz, chama o assistente e o assistente ele vai reproduzir aquilo que eu vou falar, eu vou definir o que vai ser feito e ele vai reproduzir. E reproduz muito bem, porque às vezes ficam 5, às vezes 10 anos como assistente, e até passar profissional. Tem assistentes que têm muitos anos como assistentes, e esse tipo de assistente é muito bom, e eles ganham bem, ganham muito bem, e ficam com medo de passar para profissional às vezes também, e ter que começar a fazer a sua própria clientela. Mas esse salão que eu fui era novo, e esses assistentes eram de um outro salão, de uma outra unidade, então eles vieram como profissionais. E eu pude perceber isso, a escolha, talvez a escolha correta. Quando eles passaram a ser cabeleireiros, foi diferente, porque eles não precisavam definir. O cabeleireiro chegava e falava, ó, faz assim aqui, faz assado aqui. E eles faziam. Quando eles precisavam decidir, apesar de ter muitas técnicas, eles nunca precisavam pensar muito no que seria feito, porque o cabeleireiro chegava e falava como queria, eles encontraram dificuldade de escolher o melhor caminho para chegar naquele resultado que a cliente quer. Então, esse caminho é importante, quase tanto quanto a técnica, porque talvez a gente tenha técnica, mas escolha o caminho errado. Qual o caminho que eu preciso para chegar naquele resultado final e entregar o cabelo que a minha cliente quer sem errar no loiro. Alguns cabeleireiros me mandam alguns directs, algumas coisas, e eu sempre anoto algumas que eu acho interessante. Então, eu anotei isso aqui. Essa história que a cliente chega com a foto e quer ficar igualzinha a foto. Traz a foto da modelo e ela quer ficar igual. E é muito difícil, realmente. Eu sei que é difícil fazer igual a foto, mas nós precisamos chegar ao mais próximo possível dessa foto que a cliente quer, que talvez seja o sonho da cliente. Talvez ela venha de um outro cabeleireiro ou de mais de um cabeleireiro que não conseguiram fazer esse cabelo e ela foi atrás de você porque ela confia no seu trabalho, no seu talento. Então você tem que chegar o mais próximo possível dentro dessa realidade, desse cabelo que você tem na sua frente. Mesmo que seja um cabelo difícil, talvez não fique igual hoje, mas com o tempo a gente vai chegando perto e talvez até consiga. Porque sempre que a gente pegar essa mulher normal, uma mulher normal que traz a foto de geralmente da Gisele, né? Chega com a foto da Gisele Bündchen e quer o cabelo igual, que a mulher é toda linda, o corpo é lindo, o cabelo é lindo, ela é toda perfeita e a mulherada quer ter o cabelo da Gisele. Então elas chegam com aquele cabelo, você olha assim e pensa, puxa vida, né? Difícil, porque às vezes o cabelo tá em umas coisas, não que seja difícil fazer a cor do cabelo da Gisele, é difícil aquele cabelo virar o cabelo da Gisele, que não é igual, a mulher não é igual. Mas eu vou falar pra você que mulher bonita a gente faz. A mulher quando é linda, eu já ouvi uma história assim, ela faz um rabo de cavalo e vai, sabe? Não precisa muita coisa, passa um batom, um lápis, faz um rabo de cavalo e vai pra festa e ela já é linda. Mas uma mulher comum, quando a gente consegue pegar uma mulher comum, que ela tem esse sonho, que às vezes ela tem até vergonha de mostrar a foto assim, que ela quer o cabelo igual a Gisele, fica até meio constrangida porque ela sabe que ela não é igual a Gisele. E a gente consegue fazer uma transformação nessa mulher. E essa transformação que encanta e nos traz muito mais clientes novas. Porque você vai pegar uma pessoa comum, uma pessoa às vezes que tem uma beleza que está escondida, que está com o cabelo escuro, ou que está mal cuidado, ou que está com uma cor feia, e que não combina com a pele dela, não combina com o tom de pele dela. E você vai fazer uma transformação. E essa transformação de uma pessoa comum e uma pessoa maravilhosa encanta todo mundo. Porque se eu pegar uma mulher linda e eu fazer umas mechas lindas nela, talvez todo mundo vai achar lindo, mas ela já é tão bonita que ninguém nem vai perceber muito que ela está mais bonita ainda por causa do cabelo, porque ela já é linda. Mas se eu pegar uma pessoa comum, que ninguém nunca reparou muito na beleza dela, e fizer uma bela cor, e fizer um belo corte, ela vai chegar transformada. Explicar para ela como ela vai arrumar esse cabelo, como ela vai cuidar desse cabelo. O cabelo vai ficar com além de uma cor mais linda, com mais saúde, com mais brilho, com mais cuidados. Essa mulher sai do salão muito mais feliz, às vezes radiante,
Nós somos capazes de transformar muito a vida de uma pessoa. A gente mexe muito com a autoestima, não só das mulheres, como dos homens também. E isso muitas vezes muda a vida da pessoa, porque ela sai do salão, às vezes ela vem do salão porque ela está triste, ela está meio deprimida, ela quase não sai de casa agora com a pandemia, às vezes faz um ano que não faz o cabelo, chega com uma raiz de 20 centímetros aqui, de 15 centímetros, que já faz mais de um ano que não faz a raiz, e ela está muito para baixo, e ela sai do salão com a autoestima elevada. Às vezes ela muda até o guarda-roupa, se sente mais bonita e fica mais bonita. E as pessoas percebem não só o cabelo que a gente fez nela, mas toda essa transformação, porque ela se sentindo mais bonita, ela já fica mais confiante quando ela chega nos lugares, já chega mais altiva, pisando com o pé direito, e as pessoas percebem isso, e isso chama atenção e nos traz muito mais clientes, porque essa transformação encanta não só a pessoa que saiu do seu salão satisfeita, encanta todo mundo que a cerca, os familiares, os amigos, o namorado ou os paqueras, às vezes tem mais de um paquera, né? E encanta todo mundo, e as pessoas percebem essa diferença. As outras mulheres, então, nem falam, porque mulher repara muito mais na outra mulher do que os homens, nesse tipo de coisa, ainda mais quando ela fica mais bonita. Seja as amigas ou as inimigas ou as dores de cotovelo também, que ficam reparando na outra. E essa mulher que tem dor de cotovelo também vai querer ir no salão que ela vai, porque quer ficar bonita que nem ela. Talvez nem pergunte para ela, mas tenta descobrir aonde ela vai. E as amigas vão perguntar numa boa onde ela vai. E essa mulher é que vai me trazer mais clientes novas. Um exemplo disso são noivas. Quando você faz uma noiva que é muito linda, ela fica uma noiva linda. Eu acho que toda mulher fica linda de noiva. Mas quando você pega uma mulher comum e transforma ela numa noiva, parece que ela assim, a gata borralheira virou a Cinderela, sabe? Virou a princesa. E todo mundo repara, quando ela entra na igreja, todo mundo faz aquela cara, assim, e entra aquela noiva dentro, assim, e o povo se emociona. Nossa, como ela tá linda. E isso me traz muito mais retorno. Eu tenho muito mais procura de outras noivas quando eu faço uma noiva que é uma pessoa comum e eu deixo ela igual uma princesa do que uma que já chega e já é uma princesa e só vai continuar bonita. E pronto. No máximo, é válido porque vai me dar fotos bonitas para eu postar nas minhas redes sociais, divulgar meu trabalho. Ok. Mas para as pessoas conhecidas dela, a transformação da pessoa comum, que você transforma ela assim numa diva, é muito maior e muito mais perceptível. E isso tem um valor, agrega um valor para o seu trabalho descomunal, porque é o cabelo que mais vai te trazer clientes novas. É um erro eu virar para cliente e falar, não dá para fazer esse cabelo da foto que você me trouxe. Não dá para fazer. Porque ela vai ficar chateada, dizer, poxa, eu cheguei, o cara olhou pro cabelo e já disse que não dá para fazer. Talvez por anos de profissão a gente se dê assim ao... Não é se dê ao luxo, a gente acha que realmente não dá para fazer. E eu nem vou tentar fazer. Mas vamos dizer que dê para fazer. Que essa mulher saia do seu salão e vá no seu vizinho e ele consiga fazer o cabelo que você disse que não dava para fazer. Nossa, ela vai ficar super feliz porque eu já tinha dito que não dava para fazer, ela foi no outro cara e o cara disse que dava para fazer e ele fez e ficou bom. Né? Já pensou? Ela vai sair endeusando esse cara, falando super bem dele, vai dizer assim, nossa, Lauro, ó, o cara é fraco, fui lá e disse que não dava pra fazer, ó, fui lá no outro, o outro fez, deixou meu cabelo lindo, ó. Mesmo quando eu tiver, olha, só se eu tiver absoluta certeza, eu vou dizer que não dá pra fazer, mas eu vou falar isso com todo jeitinho para a cliente não ficar achando que é má vontade, porque a coisa mais chata é a gente perceber que a pessoa tá com má vontade, seja no salão, seja numa loja, seja em qualquer lugar. Então, na dúvida, faça um teste de mechas. Faça um teste de mechas e mostre para ela, olha, o teu cabelo só aguentou clarear até aqui. Vai lá, pega a mechinha e mostra para ela, tá vendo a cor que chegou? Se eu clarear, olha como ele está querendo emborrachar. Se eu clarear mais um pouquinho, ele vai emborrachar. Ele vai ter um corte químico, ele vai quebrar, ele vai arrebentar, ele vai ficar elástico e você não vai recuperar, nem com uma reconstrução mais forte. Você pode ir melhorando esse cabelo, mas recuperar igualzinho ele era, não vai.
Então eu preciso às vezes provar para cliente. Sabe aquela história, só acredito vendo? Tem que matar a cobra e mostrar o pau? Então, se você perceber que precisa, faz um teste de mesh rapidinho, pega uma mechinha aqui de cima, faz um testinho de mesh, prepara o produtinho e deixa lá agindo. E fique de olho para ver, para não deixar o cabelo arrebentar e para você ter certeza que não dá para fazer. E mostre para cliente, mas eu preciso ter alternativas para mostrar para esse cliente. Se ele não passou no teste de mechas, eu preciso oferecer alternativas. Então eu vou explicar para essa cliente, olha, eu gostaria muito de deixar o teu cabelo igualzinho da foto. Hoje não vai ser possível, porque o teu cabelo não aguentou. Se eu insistir, ele vai só quebrar e não vai chegar na cor. Talvez ele não chegue na cor, só vai começar a quebrar e ficar danificado, vai ficar um cabelo feio, com cara de cabelo estragado, danificado, todo arrebentado, e você vai ficar com raiva de mim, e eu não quero que você tenha raiva de mim. Então, vamos fazer o seguinte, a gente começa a fazer um pouco menos claro do que você quer, nessa altura, até onde a gente viu que o teu cabelo aguentou, você faz uma reconstrução depois, hoje mesmo, e daí você faz uma reconstrução por mês, uma série de 3 reconstruções ou hidratações, o que você achar que o cabelo dela está precisando. E daí sim ela volta daqui 3 meses ou 2 meses para tentar novamente fazer mais claro. Talvez ainda não dê para fazer do jeito que ela quer, mas eu não posso chegar e desestimular a cliente e deixar ela triste. Olha, o teu cabelo não dá, parece assim, nunca vai dar. E ela vai ficar com raiva de mim porque parece que eu que não quero ou que eu estou jogando praga para ela nunca ter aquele cabelo da foto. Não, dá para fazer. Talvez não dê para fazer hoje, mas eu vou oferecer alternativas para a gente ir rumo a esse cabelo dos sonhos. Olha, nem tudo dá para um dia para noite. Um cabeleireiro que faz loiros perfeitos não se faz um dia para noite. Um maratonista não se faz um dia para noite. Ontem a gente estava vendo as Olimpíadas. Um surfista treina muito, um skatista treina muito, orgulho para a nação. E assim somos nós e assim é o cabelo da cliente, o cabelo dos sonhos. Essa cliente talvez não dê para fazer em uma sessão só, mas talvez em 2, 3 ou 4 você consiga chegar lá e entregar o cabelo que ela quer. E explicar que ela vai ter que ter paciência ou ela corre risco de ficar careca. Claro que se ela não acreditar, você falou tudo a parte técnica e também que vem do coração. Você foi sincero para a cliente, você falou a verdade para a cliente. Se ela teimar em outro cabeleireiro nesse caso, daí você ganha ponto, porque daí ela vai se ferrar, porque daí ela vai querer fazer e ele vai fazer. E talvez ele até chegue no tom que ela quer, com o cabelo muito estragado, que tenho certeza que ela não quer esse cabelo muito estragado. Mas nós precisamos oferecer alternativas e mostrar boa vontade. Dá para fazer, talvez não dê para fazer hoje, talvez não seja conveniente fazer hoje. Qual o custo de ter um cabelo tão claro e estragado? Será que não é melhor fazer em 2 ou 3 etapas? E daí você cuidar desse cabelo e ela também cuidar em casa. Você indicar bons produtos, ela sair do salão já com produtinho também para usar em casa para cuidar do cabelo, com todo o cuidado que precisa esse cabelo, porque o cabelo é muito importante, esse cuidado todo, porque só ficar o cabelo claro sem saúde não adianta, é como a pele. A mulher vai lá, faz botox e passa um monte de ácido no rosto e tá super loira, mas as pontas estão tudo esticadas, assim, porque ela quer ser loira pra caramba, mas não quer tratar o cabelo. Daí não adianta. É todo um conjunto. A pessoa que tem que se cuidar por inteiro, cuidar da alimentação, cuidar das vitaminas, a parte interna, a parte externa, pele, unha, roupa. Uma mulher vaidosa, uma mulher bonita tem que ser bonita por inteiro. Às vezes a mulher nem é tão bonita, mas se ela se cuidando, ela fica linda. Ela consegue ficar muito linda e por muitos anos. E aquela linda que é desleixada, que é linda de natureza, não se cuida porque acha que já é linda e vai ser linda para sempre. E os anos passam e às vezes ela vira um bagulhão, né? Bom, agora eu vou mostrar na prática algumas divisões, então, e os efeitos, e vou explicar os efeitos que cada uma dá. Como eu não dá tempo de fazer isso numa live, esperar clarear para mostrar o efeito, eu vou explicar e vocês forcem a cabecinha aí para tentar entender, porque nós vamos trabalhar com a imaginação. Então eu tenho aqui uma cabeça e eu vou fazer algumas
Vou dividir em 4 partes. Então, eu vou dividir de orelha a orelha. Primeiro, vou separar essa parte da frente. Vou separar a parte de trás. Eu uso muito essa boneca, ela já tem algumas manchinhas aqui no meio. Então, eu vou dividir em 4 partes e vou explicar uma por uma. Essa boneca, ela tá com o nariz meio prejudicado. Minha cachorra comeu o nariz da boneca, gente. Então, ela ficou com o nariz meio machucadinho, mas tá tudo certo. Olha, às vezes a gente se preocupa muito com a técnica que vai utilizar. Se eu vou fazer costurado, se eu vou desfiar, se eu vou fazer mecha mais larga, mais fina, mais funda, mais rasa, ou com fitas mais largas, mas eu não penso no resultado que a cliente deseja. Essa cliente, eu tenho que me preocupar se ela vai usar esse cabelo mais para baixo, se ela usa o cabelo mais para baixo, ou se ela usa o cabelo mais jogado para trás. Porque cada técnica vai me entregar um efeito diferente. Se eu dividir o papel na diagonal para frente, se eu fizer dividir o papel, não, se eu dividir o cabelo na diagonal para frente, eu vou ter um resultado, seja costurando ou seja de transparências, tá? Então, se eu fizer uma mecha, tanto faz se for costurando ou transparência, eu quero falar da posição do papel. Se eu colocar o papel, eu vou pedir para minha equipe pegar os papéis ali para mim, pode ser? Ó, papéis, um pote com creme e um pincel. Pode ser? E eu vou pegar mais uma presilha aqui. Eu só ia falar e ia demonstrar, mas eu não consigo, eu preciso demonstrar, senão fica parecendo que está faltando alguma coisa. Então, se eu tenho essa divisão na diagonal, a diagonal no sentido do rosto, e eu vou colocar o papel nesse sentido, quando eu soltar o cabelo, se a cliente usar o cabelo jogado para trás, eu vou ter mais naturalidade quando eu cair para trás esse cabelo, quando ela usa esse cabelo jogadão. Então, eu quero que você tente imaginar esse serviço. Então, eu estou aqui com um potinho com creme de cabelo mesmo feito, só para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer essa mechinha e colocar vários papéis na diagonal para frente. Eu vou fazer só 2, só para ficar mais fácil de explicar. Então, essa mecha para frente, ela me entrega um cabelo. Quando a cliente usa o cabelo jogado para trás, ele fica mais discreto. Porque ela está jogando o cabelo para cá, para trás. Imagina essa mecha se ela usar para baixo. Ela vai ficar um pouco mais marcada. Então, se a cliente quiser mais marcada, eu posso usar essa técnica. Se ela quiser mais discreta, e se ela for usar para frente. Se ela quiser mais discreto e ela usar para trás, também vou usar essa técnica. Mas se ela quiser usar o cabelo para frente e quiser menos marcação, eu vou trabalhar com a diagonal para trás. Deixa
ver quanto tá fora a boneca. Aqui. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com a diagonal ao contrário. Cada uma dessas técnicas me entrega alguma coisa, dessas divisões, não só a técnica. E eu percebi nos meus cursos que a maioria dos profissionais se preocupam muito. Eu também fazia isso, me preocupava muito com a técnica. Ai, como será que ele fez o cabelo? Será que ele fez desfiando? Será que ele fez costurando? Será que ele fez em transparência? Ó, essa mesma posição do papel eu posso fazer desfiando, eu posso fazer costurando ou eu posso fazer em transparência, tanto faz. A diferença é que, claro, o desfiado vai ficar com a raiz mais escurinha, mais difusa, o costuradinho, se for fininho, vai ficar até a raizinha, não vai ficar um pouco longe. Depois, claro que eu vou apagar a raiz para não ficar marcado. E se eu fizer em transparência, ele vai ficar, como eu estou fazendo aqui, ele vai ficar mais suave ainda. Ah, mas eu quero que vocês vejam melhor. Assim. Lembrando que isso aqui é condicionador de cabelo, que eu sempre indico para os meus alunos treinarem mecha com condicionador branco, para não ter cor nenhuma, pigmento algum. Só para treinar a posição dos papéis, treinar a quantidade, mais ou menos ele fica parecido com o pó descolorante. Vou fazer mais uma mechinha aqui. E cada uma dessas posições vai me entregar um resultado. Como que eu vou escolher qual delas eu vou usar? Dependendo do resultado que a cliente quer, do resultado que eu preciso. Olha, tem 2 papéis aqui. Então percebam, esse papel é para trás e esse é para frente. Se a cliente quer naturalidade e ela usa o cabelo para trás, eu vou usar essa técnica aqui. Se ela quer naturalidade e ela usa o cabelo mais para baixo, mais para frente, mais caído para frente, não jogado para trás, eu vou usar essa técnica ao contrário, tá? Uma diagonal para trás. Se a cliente quer o cabelo mais marcado, ela gosta de ver as mechas mais riscadas e ela usar o cabelo para trás, daí eu vou usar essa técnica aqui. Ó. Porque quando ela jogar, ó, pensa na posição dos papéis, tá? Quando ela jogar esse cabelo para trás, eu vou ver os riscos. Mesmo que eu apagar um pouquinho na raiz, eu vou ver mais os riscos. Ó, imagina nessa posição dos papéis, eu vou ver esses riscos. Dessa forma, não, porque o cabelo está bem fininho em transparência, se ela jogar para trás eu não vejo risco. Mas se ela quiser ver a mecha mais marcada para frente, daí eu vou usar essa técnica, porque imagina, ó, essa posição dos papéis, se o cabelo tiver caído para frente, eu vou ver esses riscos. Então eu vou ter um cabelo mais marcado quando eu deixar para frente, menos marcado quando eu deixar para trás. Desse jeito eu vou ter menos marcado quando eu deixar para frente e mais marcado quando eu deixar para trás. Agora eu vou mostrar a parte de trás, como fazer ele mais marcado ou menos marcado também. Então eu estou aqui na parte de trás, eu quero mostrar para vocês uma divisão que pode ser... A gente sabe que gosta muito de trabalhar na diagonal também, mas eu quero mostrar para vocês 2 divisões bem opostas. Uma bem na horizontal
e outra bem na vertical. Então eu vou trabalhar também com transparências para ficar mais rápido da gente fazer. Então essa mecha, mesmo ela sendo muito larga, ela é muito fininha na espessura. Então ela, quando eu quero o cabelo mais natural, eu posso usar ela aqui atrás. Eu não preciso costurar, fazer a costurinha. Eu posso fazer uma transparência de fora a fora, desde que ela seja muito fininha. Se eu quiser muito cabelo, meio centímetro. Se eu quiser menos loiro, se eu quiser muito loiro, de meio e meio. Se eu quiser menos loiro, pode ser de 1 em 1. E tem cabeleireiros que gostam de tirar o meio, o pincel vai, o cabinho do pente vai por baixo, e eu tiro só uma mechinha do meio dessa transparência, então eu fico com 2 fitas. Ó, percebam que são 2 mechas. Se eu usar do lado branco, papel, acho que dá para vocês verem melhor, ó, o efeito. Em vez de ter uma transparência de fora a fora, eu só tenho um buraquinho aqui no meio. E eu vou ter uma mecha bem natural, bem difusa, uma passagem de cor perfeita. Ela não vai ficar essa marcação larga, porque ela é muito fininha e porque depois eu vou apagar a raiz. Bem próximo à raiz eu vou dar uma apagadinha. Ah, eu não gosto de apagar a raiz. Tem cliente que quer o cabelo loiro até a raiz, não tem problema. Eu vou apagar com uma cor um pouquinho menos escura, talvez com 7. Se o cabelo da cliente for claro, eu vou apagar com 7. E se ela gosta da raiz mais escurinha, eu vou apagar com 6. Se ela não gosta da raiz muito... Se ela gosta bem pertinho do couro cabeludo, eu vou apagar só meio centímetrozinho da raiz. Se a cliente gosta do cabelo mais natural e mais profundidade, uma raiz um pouquinho mais escura, eu vou distanciar um pouquinho mais esse apagado da raiz. Então eu estou aqui com os 2 quadrantes da parte de trás. Um lado eu estou fazendo na horizontal e o outro lado eu vou fazer na vertical. Deixa eu dobrar esse papel para ele não me atrapalhar. E abaixar um pouquinho aqui o meu modelo. Claro que eu estou fazendo já aqui no meio da cabeça, eu não estou fazendo desde baixo, mas eu poderia fazer desde a parte de baixo, tá? Então eu vou trabalhar nessa posição, 100% na vertical. Tanto faz também se eu vou costurar, se eu vou fazer com transparência, porque aqui eu não estou mostrando técnicas de costura, tá? Isso foi tema de uma outra live, que eu não sei se já está ou deve estar no meu canal no YouTube. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Não sei se a minha equipe já colocou no ar ou não. Mas eu já fiz uma live falando de tipos diferentes de costura. O que eu quero mostrar hoje aqui é os 4 tipos diferentes de colocação dos papéis. Posição dos papéis, que vai mudar no resultado final das suas mechas. Vou fazer a divisão ali de 1 centímetro novamente.
E vou colocando meus papéis totalmente na vertical. Vamos fazer mais um? Já que eu fiz 3 do outro lado, eu vou fazer 3 aqui também. No Brasil, eu vejo poucos cabeleireiros usando essa divisão, mas fora do Brasil se usa muito, os cabeleireiros usam muito essa técnica, gostam do resultado, as clientes gostam do resultado também. E é outra proposta. Então agora vamos forçar a cabecinha e pensar no que eu falei do efeito. Deixa eu soltar aqui e juntar tudo aqui. Agora você pense, aqui eu estou na parte de trás da cabeça, tá? Esses papéis que eu fiz com a posição na vertical, quando eu soltar, o que eu vou ter? Eu vou ter as mechas mais marcadas, porque o papel, a mecha vai até lá embaixo. Então, no geral, eu vou ter as mechas mais marcadas, fazendo dessa maneira. E na horizontal, eu vou ter elas menos marcadas, porque uma vai se sobrepondo à outra, e elas muito fininhas, eu vou ter um cabelo bem mais natural, para aquela cliente que gosta de um efeito mais natural. E dessa maneira aqui, para a cliente que quer a mecha mais marcada, quando eu quero um pouco mais de contraste. Nós podemos intercalar as duas mechas também. Nós podemos começar com a parte trabalhando na horizontal e depois a parte de cima trabalhar na vertical quando eu preciso de mais contraste. Sabe quando a cliente está com muitas mechas, tudo de uma cor só, e eu quero dar um pouco de contraste? Outra coisa, quando você quer fazer mechas invertidas, mechas escuras, e tá precisando ficar um pouquinho mais marcada a mecha, porque eu quero um pouco mais de contraste, eu posso trabalhar com essa técnica na vertical também, que eu vou conseguir um pouco mais de contraste nesse cabelo. Não vou precisar, e talvez não precise fazer tantas mechas no cabelo inteiro, porque normalmente o cabelo vai ficando mais loiro na parte de cima, com excesso de mechas embaixo, ele pega menos sol e tal, e tudo mais, então ele já é mais escuro. Às vezes em cima começa a ficar loiro demais, e eu preciso fazer algumas mechas invertidas só na parte de cima, daí eu posso trabalhar com as mechas neste sentido, e eu vou ter um efeito muito legal. Então, tá aqui as minhas dicas. Nossa, que baguncinha que ficou aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá aqui as minhas dicas de hoje. Pronto, assim vai ficar melhor para ver. Tá? Diagonal para frente, quando eu quero o cabelo natural para trás. Se eu quiser usar o cabelo mais marcado para frente, ele vai me entregar um cabelo mais marcado. Tá? Mais marcado se a cliente usar para frente, menos marcado se a cliente usar para trás. Do outro lado, ao contrário, menos marcado se a cliente usar o cabelo para baixo, e se ela usar jogado para trás, eu vou ter um pouquinho mais de contraste. Atrás a mesma coisa, só que trabalhando com mechas totalmente na horizontal e na vertical. Mechas mais naturais, mechas mais marcadas. Tá? Por isso que na consulta com a cliente, além da técnica escolhida, nós precisamos definir o caminho, além da se vai ser desfiado, se vai ser costurado, se vai ser com transparência, eu preciso definir qual a posição do papel que eu vou usar para dar o efeito que a cliente quer ou que a cliente trouxe, que está na fotinho que ela nos trouxe. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E se você gostou, eu gostaria muito de saber o que foi, tá? E o que você aprendeu das dicas de hoje. Então, se inscreve no meu canal, dá um curtir e deixa um comentário dizendo o que você aprendeu de novo hoje, o que você mais gostou, que eu gostaria muito de saber, tá bom? Muito obrigado por assistir. E eu sou Lauro Soares e vou ajudar você a fazer loiros cada vez mais perfeitos, sem erros.
Beijo grande